Hoje eu quero falar com vocês sobre cidades perdidas. Acredito que muitos já ouviram pelo menos ouvir falar de alguma história, de alguma lenda. Nós não estamos falando de Egito, nós não estamos falando de Atlântida, estamos falando de cidades perdidas aqui na América do Sul. Uma das mais intrigantes, ou duas, três, talvez quatro das mais intrigantes, podem se encontrar em solo brasileiro, segundo as lendas. Cidades feitas com ouro, supostamente criadas com tecnologia alienígena. Seria verdade ou tudo isso não passa de falácia? Nós vamos conhecer hoje 5 das principais cidades perdidas mais intrigantes de toda a história. Durante séculos, exploradores vieram aqui para a América do Sul em busca de cidades escondidas que acreditavam estar repletas de ouro e outras riquezas. Vários relatos esboçados de missionários que retornaram, histórias indígenas locais, rumores negociados em estalagens remotas e documentos perdidos, engavetados, enterrados, sem arquivos empoeirados, acabaram criando um grande corpo de lendas. Fábulas das cidades perdidas da selva sul-americana nunca faltaram. Mas, volto a perguntar, tudo isso é verdade ou de fato são mitos? Bom, muitos estavam convencidos de que as ruínas douradas estavam em algum lugar aqui, nas Américas. Hoje, vamos ver sobre 5 cidades que supostamente existiram ou existem e são feitas de ouro e várias outras riquezas, e que talvez guardem o segredo da humanidade. A primeira delas é Acacor. Em algum lugar aqui da floresta amazônica, de acordo com uma história, há uma cidade subterrânea secreta e repleta de tesouros. Esse lugar se chama Acacor. Influenciando parcialmente o filme de Indiana Jones de 2008, O Reino da Caveira de Cristal, a história de Acacor talvez seja apenas isso, uma história, e tudo indica que é. E por que estou falando isso? Foi demonstrado de forma persuasiva, depois de uma longa investigação, que a história de Acacó, na verdade, é uma farsa, provavelmente criada por um autodenominado chefe indígena de uma tribo que ele chama de Ugamugulala. Um cara chamado Tatum Canara, mas o seu nome verdadeiro é Gunther Hauck. Ele afirmou que Acacó estava localizada em algum lugar das selvas do Peru, na fronteira com o estado do Acre, do Brasil, ou seja, a leste dos Andes. Tatum Canara disse a um repórter da Globo na década de 70 que seu povo era de Acacor e o seu sotaque alemão impecável se devia ao fato de ter nascido de um pai indígena brasileiro e uma mãe missionária alemã. Tatum Canara afirmou que a história do seu povo foi escrita em uma crônica que remontava a mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. E, de acordo com ele, milhares de anos atrás, uma raça alienígena veio de um outro sistema bastante distante e construiu uma série de extensas cidades subterrâneas, aqui na América do Sul, incluindo as cidades de Acacor, Acanis e Acarrim. Mas provavelmente, eles também construíram Cusco e também Machu Picchu. Acarrim, ligado à distante Acacó, foi dita por Tatum Canara, está na fronteira do Brasil com a Venezuela. E no ano de 79, Tatum Canara e um suíço afirmaram ter encontrado a tal da Acarrim, embora não tenham conseguido trazer nenhuma evidência de sua descoberta. Mas o suíço que estava com ele havia perdido, disse ele, a sua câmera e a sua filmadora, e por isso eles não trouxeram nenhuma prova. Tatum Canara também levou 3 ocidentais em 3 viagens diferentes durante a década de 80 para encontrar a Cacó. Nenhum deles voltaram, somente Tatum Canara. Inclusive, ele foi investigado por assassinato por conta disso. A segunda cidade que nós vamos ver hoje chama-se Los Césares. Ela é uma história bastante interessante, né? Um mito que nos leva ao outro extremo do continente sul-americano. Como é que começou isso? Em um livro de 1836, né,
encontramos a história de uma cidade construída por volta de 1599 por colonos espanhóis que estavam em fuga. E acredita-se que os Césares, ou Cesares, o nome da localidade, estava perto de um lago chamado Puyruy, que fica ali ao leste de Osorno, nunca acerto falar, ali do Chile. Acredita-se que os templos dessa cidade eram cobertos de ouro maciço e poderiam ser vistos brilhando ali a quilômetros. Sem falar que tudo no palácio, desde pratos, cadeiras, utensílios, tudo era de ouro maciço ou então de prata. Muitos diziam que a cidade, neste relato, foi construída por cerca de um século depois. Mais tarde, acabaram se envolvendo em outras lendas que acreditavam ser a cidade encantada, que todos aqueles que a visitavam ficavam ricos. Supostamente ela estaria escondida em algum lugar da floresta, mas ninguém sabe exatamente onde. A terceira cidade que eu quero falar com vocês é sobre Eldorado. Sem dúvida, a lenda mais famosa de uma cidade perdida é, claro, Eldorado, feita de ouro. Um termo que acabou ficando bastante conhecido por conta dos filmes da Disney e outras produções. Como é que começou essa história? Em 1520, a Espanha foi arrebatada pelos relatos do conquistador Hernán Cortés sobre as riquezas que haviam aqui no Novo Mundo. O imperador asteca Moctezuma, sempre erro o nome dele, Moctezuma II, ele acabou presenteando Cortés com generosos presentes de ouro, né? Pouco tempo depois, esse imperador estava morto. E em 13 de agosto de 1521, os espanhóis concluíram a conquista do Império Azteca. Para os povos indígenas aqui da América, foi um período brutal e muito devastador, com os colonizadores europeus todos convencidos de que, por trás de cada montanha, havia uma tribo indígena escondida ali, talvez com pedras preciosas e muito ouro. O que encapulsava essa mágica mortal corrida atrás do ouro, é claro, era a lenda de Eldorado. Então, no ano de 1529, o jovem governador da Venezuela, Ambrósios da Alfinger, ele partiu para saquear o seu novo território, o Lago Maracaibo. E ele foi informado de um povo muito rico que ficava próximo desse lago. Então, o governante deles era um homem que diziam ser pintado de ouro. Então, ele foi lá conhecer esse homem pintado de ouro, e esse homem era conhecido como El Dorado, ou El Hombre Dorado, que significa o homem dourado, né, em espanhol. Há uma base factual para isso. Veja bem, o povo Xibicha, que fica do canto noroeste da América do Sul, tem um ritual onde eles mancham os novos reis com pó de ouro. E aí depois eles lavam os reis ali numa espécie de ritual, de iniciação, como se fosse uma oferta, uma oferenda aos deuses. Então, em 1536, o explorador espanhol Gonzalo Jiménez torturou e abriu caminho pelas terras daquela localidade para tentar achar muito ouro, né? Ou então a cidade de Eldorado. Nisso, ele acabou encontrando muitos índios que guardavam dentro das suas cabanas ouro em pó para esses rituais. Mas a cidade de Eldorado nunca foi encontrada. A quarta cidade chama-se Paititi. É uma lendária cidade perdida de fabulosas riquezas para os colonos espanhóis ali entre os séculos XVI e XVII. E Paititi, ela foi considerada uma espécie de caverna de Aladim das Américas. E por quê? Acreditava-se que Paititi era um reino poderoso e uma cidade inca secreta localizada nas profundezas da Amazônia peruana. Contos de padres jesuítas, exploradores e viajantes que afirmavam ter visto a tal lendária cidade falavam de árvores que tinham sinos de ouro penduradas nela. Falavam também de uma águia dourada que ficava no topo de um barco real, a águia toda feita de ouro. Inclusive, uma missão para encontrar Paititi foi lançada sob a palavra do padre Benito Ribeira, ali durante o ano de 1670.
E o missionário afirmou ter visto Paititi. Ele disse que era um reino de milhões, onde nada mais existe do que puro ouro. Bom, a expedição não encontrou nada. E Paititi até hoje nunca foi comprovada a sua existência. E para finalizar, vamos falar sobre a cidade Z. A vida do coronel Percy Fawcett talvez tenha sido como o filme de Hollywood. E por que eu estou dizendo isso? Porque o personagem Indiana Jones foi inspirado nele, né? Inclusive, ele passou muito tempo da sua vida procurando essa tal cidade perdida chamada Z, que se encontrava ou se acreditava se encontrar aqui em solo brasileiro, provavelmente no Mato Grosso. Ele acreditava que esses lugares eram nada menos do que as primeiras cidades construídas por seres humanos, bem antes do Egito, para você ter uma ideia. E ele passou durante muito tempo tentando encontrar a cidade perdida de Z. E ele acreditava fortemente que ela estava no Mato Grosso, aqui no Brasil. Bom, no ano de 1925, Fawcett, seu filho, e também um outro cara, agora que eu não lembro o nome, eles partiram para a Amazônia para tentar achar essa cidade perdida chamada Z. Infelizmente, depois disso, eles nunca mais foram socorridos. Depois, logo, apareceram várias teorias. Eles poderiam ter sido assassinados, o mais provável, né? Eles poderiam ter encontrado a cidade e ficaram por lá mesmo. Dizem que a cidade é de outra dimensão. Enfim, o que não faltam são teorias acerca do assunto. Mas o que você acha que aconteceu? Particularmente, a história que eu mais gosto é a história de Acacó, pois abre uma lacuna muito grande para diversas teorias conspiratórias, né? Faz a gente pensar muito sobre a possibilidade de realmente haver uma civilização tão antiga aqui em solo sul-americano. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você no próximo encontro. Tchau, tchau.